Olá, meus amores, a paz do Senhor, Bom boa dia. tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom dia, Marilene. Primeiro vídeo, o que você quer, menino? Primeiro vídeo aqui do nosso canal, né, do ano de 2026. Nós gostaríamos de compartilhar algumas coisas com vocês. O ano passado, né, mais ou menos nesse mês, nesse iníciozinho de ano, nós havíamos postado para vocês um vídeo falando sobre metas, né? E hoje nós estamos aqui até produzida, porque hoje nós estávamos organizando aqui algumas coisas, fazendo umas divulgações. E o clima esses dias aqui tá bem chuvoso, gente. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Tô saindo aqui do salão, por isso que eu tô com a sombrinha aqui. Mas esse não é o foco do nosso vídeo. Nós gostaríamos de conversar com vocês um pouco a respeito justamente desse vídeo que nós postamos há um ano atrás, que foi sobre as metas, né? Todos os anos nós costumamos listar as nossas metas, né? Nós fizemos um vision board, acho que é assim que fala. E listamos, né, o que é que nós gostaríamos que acontecesse esse ano, né, os nossos sonhos, planejamentos, né, corremos atrás de algumas coisas, mas esse ano de 2026 foi diferente, né, nós oramos ao Senhor e Ele tem direcionado os nossos passos em outras questões, sabe? E antes de listarmos as nossas metas, nós estamos realinhando aquilo que nós desejamos. Fazendo um realinhamento, né? Um planejamento mesmo assim, sabe? Específico mesmo. Em nossos objetivos, nos nossos sonhos, nos nossos focos. E ainda não fizemos a nossa lista de objetivos para esse ano de 2026, justamente por isso, né? Porque nós estamos orando e pedindo direção a Deus. E justamente por estarmos nesse pensamento de realinhamento, que a gente ainda não fez as nossas listas, né? Nossa lista de metas e objetivos e tal. Primeiramente, né, o Senhor tem colocado muito ao meu coração que antes da gente planejar o que é que a gente quer realizar, a gente precisa ter convicção daquilo que a gente quer, né? O que é que o Senhor quer para nós também, qual a vontade de Deus. E nesse início de ano, a gente está nesse foco, sabe? Em oração, pedindo a Deus para direcionar. Algumas coisas que eu coloquei no quadro do ano passado, a gente já conseguiu realizar, graças a Deus, né? Nós conseguimos realizar. Algumas coisas estão saindo do papel, sim, glória a Deus, mas ainda tem muita coisa que a gente quer que aconteça, né? E nessa linha de raciocínio, o Senhor tem me levado a entender que eu preciso estar na dependência dEle, que eu preciso confiar nele, mas que eu preciso também me movimentar, né? Eu preciso me levantar, eu preciso reorganizar a minha mente. Então, antes de qualquer sonho, eu preciso entender onde que eu estou, em que realidade eu estou, qual a realidade financeira, como que está a minha mente, como que está as minhas emoções, o meu coração, né? Se eu preciso, a gente tá na rua, tá, gente? Precisa ter esse barulhão de carro. Se eu preciso, antes da realização de qualquer sonho, ser curada primeiro, né? Passar por um processo de renovação, de restauração. Então, assim, realmente fazer um realinhamento do que eu tenho vivido, da situação que eu estou agora, para mim poder planejar o futuro, gente. Por quê? Né? Porque a palavra de Deus vai dizer que a gente não vem andar ansioso por nada, né? Porque por dia de amanhã, só Deus sabe, né? Então, basta cada dia o seu mal. Cada dia a gente tem que viver ele como se fosse o último, porque nós não sabemos, realmente nós não sabemos, né? Quando que Jesus irá voltar, quando que nós iremos morrer, né? O que vai acontecer daqui a 5 segundos, a gente não tem certeza de nada. Então, às vezes a gente planeja
mas não é a vontade de Deus para nós, né? E tem coisas também que a gente planeja, mas que a gente não faz nada para acontecer. Então vai ficar só no papel, não vai sair do papel. Nós precisamos correr atrás daquilo que a gente deseja, né? Que a gente tem em mente, principalmente quando é sonhos, que envolve nossa família, que envolve a nossa casa, que envolve a nossa independência, né? Então há uma necessidade de movimentação. Não tem como eu procurar querer algo e não fazer nada para que aconteça. E uma das coisas que justamente, né, o Senhor tem me levado a refletir é essa questão do que realmente eu quero, né, para minha vida, para minha família, para minha casa, para minha vida profissional. O que realmente eu quero que aconteça para mim, né? Listar principalmente o que precisa ser mudado em mim. Para um pouquinho o vídeo, como a gente tá na rua, né? A gente tá aqui na rua. Então uma das coisas que o Senhor tem colocado em meu coração justamente é isso. É realinhar mesmo o que é que eu preciso também, sabe? Porque tem coisas que a gente vai sonhar, mas a gente tem que entender qual que é a realidade que a gente vive, né? Então, antes de qualquer coisa, de qualquer planejamento, né, a gente precisa acalmar o nosso coração. A gente precisa nos curar daquilo que tem impedido que a nossa vida também vá para frente, né? E olhar primeiramente para o nosso emocional, para a nossa mente, né, para o nosso espiritual e cuidar daquilo que é mais essencial, porque a gente fica tão acelerado nesse início de ano, querendo que as coisas aconteçam tão rápido, né? Por mais que sejam sonhos, a gente sabe que sonho, né, tem planejamento, tem gasto, né? Mas a gente quer que aconteça de um dia para o outro, a gente quer que realize do dia para o outro, né? Muitas promessas que o Senhor ele libera, né, sobre a nossa vida, não vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo dele, né? Tem pessoas que estão debaixo de uma promessa há mais de 10 anos, há mais de 20 anos. E estão aguardando o cumprimento dessa promessa, porque fiel é quem prometeu, né? Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Mas a gente precisa também ter paciência e focar primeiramente no que é necessário ser transformado aqui dentro de nós, para que se a gente estiver bem, se o coração estiver bem, se a mente estiver bem, se tudo estiver alinhado, aí a gente vai florir, aí a gente vai crescer, aí as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir. Por quê? Porque tudo vai estar alinhado, né? E que a gente venha ter essa certeza que a gente precisa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente não pode focar só no que a gente sonha, só no que a gente deseja. E muitas das coisas que eu listei nessas minhas metas do ano passado, igual eu falei para vocês, eu consegui realizar, mas tem muita coisa que ainda precisa ser realizada e a gente tem corrido atrás, a gente tem orado, a gente tem se movimentado, tem levantado, tem se posicionado, né? Essas são as palavras, assim, eu acho chaves, né, para quando a gente tem sonhos e planejamentos que a gente quer que aconteça. A gente precisa se levantar e se posicionar e correr atrás daquilo que a gente quer, né? Porque tem sonhos que são impossíveis aos nossos olhos, mas para o nosso Deus não. Então, além da fé, a gente precisa se movimentar e se posicionar para que venha acontecer. Meninas, aproveitando que eu cheguei em casa, né, deixa eu mostrar para vocês relembrar aqui do meu quadro, né? Tem vídeo aqui, né, no canal, vocês podem dar uma olhadinha lá. Nós explicamos e mostramos como foi que nós fizemos esse quadro, né? Vision Bird. Olha eu testando o inglês. Quadro de metas, né? E aqui eu fiz um cronograma de propósitos, porque a cada mês eu estava renunciando a algum alimento, né? Como um jejum. E alguns hábitos também que eu precisava melhorar. E eu listei os hábitos aqui. E aqui foi o que eu queria que se realizasse, né? Eu listei 20 coisas. E entre as que estão aqui, algumas coisas já chegou a acontecer esse ano. E outras eu ainda estou correndo atrás, batalhando para que aconteçam. E então, antes de qualquer coisa, né, gente? Por mais que todos esses sonhos que estão aqui, né, escritos, foram apresentados em oração. Muitas coisas eu sei que verdadeiramente foi a mão de Deus, né, que me proporcionou o ano passado para esse ano. E a gente segue firme, né,
direcionada por Deus, pedindo a Deus sempre direção e discernimento e realinhando, né? Então não é sobre velocidade, é sobre constância, né? Tem coisas que eu sei que ainda vai acontecer, que eu preciso ainda me posicionar para que aconteçam, e tem outras que já aconteceram e eu vou continuar no foco para que elas continuem evoluindo, né? Porque não adianta a gente traçar metas surreais, coisas que a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir fazer, né? Porque eu não posso me comparar, eu não posso comparar meu processo com o de ninguém, eu não posso olhar a caminhada de ninguém, não posso ficar comparando as pessoas ao ponto de invejar, porque quando a gente compara, infelizmente, chega a questão da inveja, né? E a inveja não é de Deus para nossa vida. Então, inspiração é diferente de comparação, de inveja, né? Então, que a gente foque em constância, em ter foco no que a gente quer e a gente primeiro organize nossa mente, né? Nossa casa, nossa rotina, nossa vida em si, para que as coisas comecem a fluir e fluir da forma que Deus já planejou para nós, né? Que a gente venha só viver aquilo que já está planejado. Muitas das vezes as pessoas até falam, se Deus quiser, mas a gente também tem que correr atrás, certo? Mas tudo na nossa vida tem que estar alinhado ao que Deus quer, né? Porque se não tiver, não acontece do jeito que a gente quer. Então a gente precisa fazer conforme a vontade de Deus, né? Alinhado aos planos de Deus. O videozinho de hoje, meninas, foi só mais pra gente poder conversar mesmo e, né, poder passar para vocês esse pensamento que o Senhor tem despertado em mim nesse ano de 2026, um pensamento de realinhamento, um pensamento realmente de estar na direção daquilo que Deus quer, em oração por discernimento, para que a gente viva aqui nessa terra enquanto estivermos aqui, segundo a vontade de Deus, né? Então, os sonhos, os planejamentos, tudo está diante de Deus, porque eu sei também que tem coisas que é impossível mesmo aos nossos olhos, é impossível a nossa realidade, mas o nosso Deus é um Deus que muda cenário, né? Deus é o Deus do impossível. Mas como eu gosto muito desse versículo, eu até coloquei ele aqui, ó, porque esse versículo é um versículo que o Senhor fala muito comigo através dele e eu tenho falado muito isso, né? Que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos, que é Provérbios 16, 9. E é verdade, eu tenho vivido essa realidade, né? Que muitas coisas que eu planejei não aconteceu da forma que eu planejei, porque eu planejo, meu coração planeja, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos, né? Tanto para lugares, como para empregos, como para o ambiente em si que a gente está. Nenhum ambiente que a gente venha estar em vão. O Senhor ele vai ter um propósito para aquilo que a gente está ali fazendo, um propósito para aquilo que a gente está ali vivendo. Se é uma dor, se é uma decepção, se é uma alegria, tudo tem um propósito, né? E se é algo assim de dor, de sofrimento, é para nos forjar, nos fortalecer. E se é de alegria, é bênção que ele tem derramado sobre a nossa vida. Então, em tudo, constantemente, o Senhor ele tem propósito, né? Então, que esse vídeo tenha abençoado você de alguma forma, se a gente tenha a cada dia melhorado para estar trazendo, né, conteúdos melhores para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com as suas amigas, o máximo de amigas que você tiver, né? Eu acredito que é um conteúdo que vai falar o seu coração, que você seja abençoado através dessas palavras. E acompanha a gente por aqui, se inscreve no nosso canal, tá? Nós temos também o Instagram, né, que a gente tem postado mais a nossa rotina. Segue a gente por lá também. E é isso aí. Beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.